Então, eu vou dar as boas-vindas a todos, a boa noite, e mais uma vez nós estamos com uma palestra do nosso ciclo de atualização de temas em saúde. Eu gostaria sempre de agradecer, primeiramente, ao CEFOR pelo suporte, por toda a assistência e por toda a parceria que nos tem dado nesse projeto, tornando essas palestras viáveis. Bom, o tema hoje do nosso terceiro encontro, o tema que será abordado será a linha de cuidado no infarto agudo do miocárdio. Como todos sabem, o infarto é uma condição que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo e é uma das principais causas, tanto de internação quanto de óbito no Brasil. O objetivo dessa palestra, como a gente estava conversando anteriormente, é não só de promover uma atualização no tema, que é um tema bem desafiador, como também nos auxiliar a elaborar um procedimento operacional padrão para o nosso serviço. E hoje nós temos o privilégio de ter dois palestrantes para poder proferir essa palestra, a doutora Edna Marques de Oliveira e o doutor André Feldman. A doutora Edna, ela é cardiologista, eletrofisiologista do Instituto do Hospital de Base de Brasília e do Instituto de Gestão Estratégica do DF e também é coordenadora do projeto Sprint. E o doutor André Feldman, ele é coordenador da cardiologia dos hospitais São Luís, Anália Franco, Itaim, Vila Nova Star. Ele é médico da UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, é doutor em ciências médicas pela USP e pelo Instituto Dante Pazanese e é professor pleno de pós-graduação em cardiologia pela USP. A doutora Edna, eu tive o prazer de trabalhar com ela nos anos 90, lá no Hospital da Ceilândia, uns pouquinhos anos atrás, né, Edna? Isso, doutora Luciana. Eu gostaria muito de agradecer aos dois pela disposição e pela gentileza de proferir essa palestra e contribuírem com o nosso serviço. A gente vai pedir que todos deixem os microfones no mudo, por gentileza, e as perguntas elas poderão ser feitas ao final, tanto por via chat, como também oralmente. A doutora Edna já falou que, ao final, eles vão fazer uma apresentação mais iterativa, então todos ficam à vontade para poder participar. Tá bom? Então, com a palavra, doutora Edna, doutor André. Boa noite a todos. Boa noite, eu acho que o áudio está bom, né, doutora Luciana? Primeiramente, quero agradecer a doutora Luciana pelo convite, né? A doutora Luciana, ela foi minha preceptora de clínica médica, né? Então, foi por aí, eu acho que a base é tudo. Quero agradecer a doutora Luciana e quero dar boas-vindas para todos os colegas aí de Brasília, aí da Câmara. Eu estou vendo aí já o doutor Paulo Nélio, acho que tem muitos colegas aí, o doutor Lírio, cardiologista, de todos, e toda a equipe de saúde, né? Aí eu acho que tem fisioterapeutas, aí tem técnicos, tem toda a enfermagem aí, porque o tema realmente, a gente não fala sobre infarto agudo do miocárdio para médico, a gente fala para a equipe médica, então isso é muito importante, tá? Quero agradecer, então, e vamos falar um pouquinho, eu vou só introduzir a parte prática. Por quê? É importante essa pergunta, sempre que a gente vai falar sobre infarto, eu pergunto a todos, por que estamos aqui? A doutora Luciana já até antecipou, porque, infelizmente, as doenças cardiovasculares representam a maior causa de morte no mundo, apesar de todo o avanço da terapêutica, né? Hoje em dia temos trombólise química, temos trombólise mecânica, mas ainda continuamos no patamar. Nem só no Brasil, como todo mundo, né? A gente vê a incidência crescente das doenças cardiovasculares, né? E no Brasil não é diferente. No Brasil, atualmente, 300 mil mortes por ano, né? Isso é um sinal de alerta, né? Temos que nos organizar em relação a qualquer serviço de saúde, seja ele público, privado, seja ele de baixa complexidade, de alta complexidade. Eu falo que o tratamento, a linha de cuidado do IAM, começa no ambulatório, começa lá na atenção primária, no controle dos fatores de riscos. Isso sim, isso é tratamento, né? Linha de cuidado do IAM, não só esse atendimento de emergência. E aqui no Brasil, a gente tem uma ferramenta muito importante, que é no portal da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é atualizado, minuto a minuto, o número de mortes por doenças cardiovasculares. Isso é importante para todo gestor, né? Tomar consciência, né? E tentar organizar cada serviço de saúde para melhor atender esse paciente
que está com dor torácica, esse paciente que provavelmente está cursando com a síndrome coronariana aguda. Então, aqui a gente observa, eu acho muito legal esse slide, que apesar de toda a tecnologia, todo o treinamento, a expansão da comunicação, né, infelizmente, a doença coronariana ainda continua em primeiro lugar de morte, né, de 1999 até 2020, não houve mudança em relação à diminuição de óbitos pela doença cardiovascular. Então, isso é de responsabilidade de todo mundo da equipe de saúde, né, tentar organizar os seus centros para melhor diagnosticar e cuidar desse paciente na hora de um evento agudo. Então, a importância em relação à linha de cuidado do IAM é a gente ter um fluxograma. Capacitação de toda a equipe de saúde, não só do médico, mas desde aquele paciente que atende, aquele profissional que atende o paciente no primeiro contato. Às vezes é numa ambulância, às vezes é até o segurança do serviço médico, né? Isso é muito importante, a capacitação de toda a equipe. Tem um protocolo de atendimento factível, a doutora Luciana já está mostrando aí que vocês estão organizando o POP, né? Tem uma sala de atendimento realmente com recursos, aí a gente já estava discutindo, aí tem eletrocardiograma, tem marcadores enzimáticos, tem monitorização, ou seja, se precisar, até o tratamento em relação à reperfusão pode ser realizado aí mesmo, né, num pronto atendimento. E é importante a determinação de tempo. A partir do momento que o paciente aciona o serviço de saúde, o cronômetro já está rodando. Ou seja, esse paciente tem que chegar rápido ao serviço de saúde, esse paciente chegando ao serviço de saúde, nesse caso aí, no pronto atendimento, ele tem que ter uma equipe, né, organizada, eletrocardiograma disponível, né? E também é importante hoje em dia a orientação em relação aos servidores e dependentes, ou seja, toda a equipe, todo o público que vai ser atendido nesse serviço de saúde, ele tem que saber onde acionar, como chegar nesse serviço de saúde. Isso é muito importante, porque às vezes o paciente está muito longe do serviço de saúde e ligando para o serviço de saúde, já vai organizando a equipe para receber esse atendimento. Eu gosto muito da parte prática, um exemplo, tem um servidor que está na Câmara de Deputados, um paciente com fator de risco, tem sua dor torácica, o importante é que já acione o serviço de saúde, o serviço aí de pronto atendimento, para quando esse paciente chegar, toda a equipe está qualificada, está de prontidão, né? Isso tudo a gente vai avaliar através dos marcadores de qualidade. É muito importante, em cada serviço que trabalha com síndrome coronariana aguda, ter esses marcadores de qualidade. Isso é muito importante, a gente viu que a partir do guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia 2018, ficou muito factível, ficou muito explícito que há necessidade de organização de todo o serviço, desde o paciente saber, o público saber quais são os sintomas e sinais mais frequentes do infarto, tá? Como e quando procurar o atendimento, e no primeiro atendimento, no primeiro contato com o médico, já seja feito o diagnóstico e, se possível, até a instituição da terapêutica. Isso é muito importante, que o doutor André vai falar no curso da palestra dele, em relação aos momentos, o tempo de eletrocardiograma, o tempo de monitorização, o tempo de reperfundir. Esse tempo vai determinar se o paciente vai ser reperfundido no local, aí, através de uma trombólise química, né? O tenecteprase, como aí tem disponível, ou se esse paciente tem condições de ser encaminhado em prazo de 120 minutos a um serviço que tenha angioplastia, né? Então, é muito importante essa organização do fluxograma, a triagem do paciente, tá? Esse paciente tem que ter prioridade, o paciente que tem dor torácica, a caracterização da dor torácica, pensar também, durante a caracterização dessa dor torácica, já ver os fatores de risco desse paciente, a realização desse eletrocardiograma, no máximo, 10 minutos, a instituição de medidas gerais, a terapêutica específica e a estratégia de reperfusão, nesse caso, quando há o diagnóstico, um IAM com supra de ST, ou a estratificação de risco do paciente, quando se está diante de uma angina estável, ou em IAM com supra de ST. É importante também a comunicação entre o serviço a ser referenciado, ou seja, o paciente que é atendido na Câmara dos Deputados,
no serviço médico, né, da Câmara, esse paciente é um paciente que vai precisar ser transferido, é importante também a comunicação do serviço a ser referenciado. Por quê? Se o serviço não tiver disponibilidade hemodinâmica, há sim mudança da estratégia de reperfusão desse paciente. Então, o ponto-chave do atendimento, né, da síndrome coronariana aguda, né, o IAM com supra-DST ou não, no pré-hospitalar, se possível, já a instituição da terapêutica, aí vai continuar, aí eu acho que o atendimento aí a gente pode considerar um atendimento pré-hospitalar, que esse paciente vai ser encaminhado para outro hospital de maior complexidade, observância dos fatores de risco, o tipo da dor, o eletrocardiograma, o doutor André vai falar um pouco da a pergunta mágica, que é se tem supra-DST, e a partir daí a gente manter esse paciente pronto atendido e referenciado, né? E nesse momento agora, vou passar a palavra para o doutor André. O doutor André já teve a apresentação, ele é parceiro nosso na capacitação de toda a rede SES, aqui na Secretaria de Saúde, em relação à linha de cuidado do IAM. Boa noite a todos, obrigado, Edna. A gente vai bater um papo, então, com vocês sobre doença coronária, síndrome coronária aguda, que é o foco principal, falando um pouquinho de forma bem focada aí nos aspectos mais relevantes. Vocês devem estar vendo minha tela. Deixa eu só expandir aqui. Muito bem. A gente começa só falando e contextualizando, junto com o que a doutora Edna já comentou com vocês, que é o porquê nós estamos aqui, né? Hoje, basicamente, a gente sabe que trauma é a terceira causa principal de mortalidade, seguida por neoplasia, e a primeira causa, a doutora Edna já mostrou, é a doença cardiovascular. Só que quando fizeram uma pergunta para as pessoas na rua, qual que é a principal causa de morte, as pessoas, tanto homens quanto mulheres, acham que neoplasia é a principal causa de morte. Mas se a gente somar neoplasia com trauma, mesmo assim a gente ainda não chega na incidência da doença cardiovascular, que realmente é o mais impactante. Então, infelizmente, a gente tem aí as mortes por infarto representando essa parcela da população. A grande maioria dessas mortes acontece na primeira hora, então existe uma seleção, entre aspas, natural, tá? E os pacientes que chegam nos serviços de saúde, pessoal, eles já são pré-selecionados. 50% das pessoas que morrem de infarto morrem em casa, não dá nem tempo dele procurar ajuda, tá? Então, é esse primeiro atendimento que às vezes é complicado. E para vocês que estão na câmara, às vezes é como se fosse a casa ali do paciente, se ele tiver um infarto, ele já está no serviço ou no local de origem do infarto dele. Então, é considerado a casa, talvez, que a gente tem, considerando um paciente que infarta. Então, acho que essa primeira hora, a gente chama de golden hour, aí realmente ela é muito importante para a gente fazer um approach adequado. Eu trago aqui um videozinho só para mostrar um pouquinho da fisiopatologia, que a gente tem a formação de uma placa de gordura até esse momento. Então, placa de gordura se formou, que é a aterosclerose, se formou a partir de fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto, né? Isso são vários anos, esse processo é crônico. Essa placa de gordura, ela tem uma capa de contenção, essa região mais escura, bem em cima dela, né, que pode ser mais espessa, pode ser mais fina, quanto mais grossa, mais estável é a placa. Mas em alguns pacientes, ela pode se romper, e aí que surge o infarto, aí que surge a síndrome coronária aguda, quando ela se rompe, que é o que aconteceu aqui, o organismo, nesse momento, vai ativar o sistema de coagulação através de hemostasia primária, hemostasia secundária, e aí, muitas vezes, o que acontece é a formação de um trombo, né, um coágulo, de forma às vezes mais disseminada, que acaba levando à oclusão parcial ou total dessa artéria. E esse processo, pessoal, a gente chama de aterotrombose. Tá? A gente tinha a aterosclerose, quando era só a placa, que é crônica, mas a aterotrombose, o trombo, é a fase aguda dessa complicação. E a fase aguda se instala muito rápido, questão de segundos a minutos que isso acontece. Então, o que a gente deve fazer com esses pacientes? Né? Qual é a primeira conduta a ser tomada? E vocês estão aí no pronto atendimento, onde vocês têm até
passaram para a gente aí os recursos iniciais que vocês têm, são recursos muito bons, dá para fazer muita coisa pelo paciente. Então, a primeira coisa, uma sala onde a gente possa monitorizar esse paciente é muito importante. O paciente que está com dor torácica, a gente vai avaliar com cuidado. Então, monitorização, uma conversa focada aí de como é a dor, a intensidade, como começou, o que ele estava fazendo, enfim, se ele já teve alguma dor parecida, se ele está tendo dor nos últimos dias, esses sinais são importantes para a gente, né? Um exame físico objetivo também, atentar para estase jugular, atentar para a presença de sopro no exame físico, palpação de pulso, tá? Um diagnóstico diferencial de dor torácica, que é a dissecção aguda de aorta, né? É muito comum na dissecção, o paciente está muito hipertenso, tá? É a apresentação mais comum da dissecção, é a hipertensão, mas ele pode estar hipotenso se a dissecção já estiver evoluindo com tamponamento cardíaco, tá? Só para a gente fazer um diagnóstico diferencial, e a palpação de pulso pode ser um ponto importante aí para a gente diferenciar uma condição da outra, além da história, né? A dor da dissecção é uma dor lancinante, que vai para dorso, início súbito, parece estar rasgando, tá? Então, toda essa historinha, né, para a gente fazer um diagnóstico diferencial é importante, lembrar disso é fundamental. Então, uma salinha para monitorização, uma conversa, uma anamnese objetiva, exame físico focado, tá? Um acesso venoso periférico, isso que a gente está fazendo é o MOVE, pessoal, é monitorização, oximetria e oxigênio se necessário, V, acesso venoso, então quem se move, quem não está parado ganha MOVE, e o E do MOVE, exame físico, tá? E no caso do paciente com dor torácica, vocês têm esse recurso, é importantíssimo a gente traçar o eletrocardiograma. Em toda dor, por mais atípica que vocês considerem, por mais que a história não sugira nada, a gente sabe que existem aí infartos com dores atípicas, então vamos atentar para esse fato, isso é importante. Então, o paciente com dor torácica, independente da característica da dor, vamos fazer um eletro, eu trago aqui um traçado de eletrocardiograma, que é um traçado considerado sem alterações. Aqui é a onda P de pato, essa linha, pessoal, antes da onda P que eu estou colocando aqui em vermelho, é a linha de base, a gente chama de linha de base. E o segmento ST, que eu estou mostrando aqui, ó, no final do QRS até o início da onda T. Tá? Esse é o segmento ST. Na prática, pessoal, olha só, se a gente pegar aqui a linha de base e prolongar a linha de base, ela encontra com o segmento ST, eles estão alinhados. Não é o que acontece aqui, né, pessoal? Ó, linha de base, segmento ST, aqui em cima, tá? Para cima da linha de base, né? Então, ele está com uma condição que a gente chama de supradesnivelamento do segmento ST. Ou linha de base, e aqui, segmento ST, um infradesnivelamento do segmento ST. Todas essas alterações, pessoal, são alterações que sugestionam para a gente isquemia miocárdica. Outra alteração, ó, QRS voltado para cima, onda T voltada para baixo. Inversão de onda T, inversão em relação ao QRS, tá? Onda T invertida. Então, onda T invertida, infradesnivelamento, supradesnivelamento, são todas condições que sugerem isquemia miocárdica. Junto com um paciente com dor torácica, opa, vamos abrir o olho. Se eu estou com um paciente onde eu vou lá, converso com ele, ele é hipertenso, ou ele é diabético, ou ele tem colesterol alto, ou ele é idoso, mas está com uma dor que está apertando, que está incomodando, que parece um peso, está com dificuldade até de falar, né? Uma dor que sugere isquemia, a dor com os fatores de risco me caracterizam a hipótese de síndrome coronária aguda. Lembra, pessoal, síndrome é conjunto de sinais e sintomas. Então, para eu fazer diagnóstico de síndrome coronária aguda, pessoal, eu não vou precisar de cateterismo, eu não vou precisar de eco, eu não vou precisar nem do eletro. O diagnóstico de síndrome coronária aguda é clínico, através da história, porque síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, não é um conjunto de eletrocardiogramas, nem um conjunto de ecocardiogramas, nem um conjunto de cateterismo. Conjunto de sinais e sintomas. Então, é a anamnese, é a história que a gente faz do paciente. Eu faço uma hipótese de síndrome coronária aguda. Aí eu faço o eletro. E aí, pelo eletro, eu posso ter uma síndrome coronária aguda sem supra ou uma síndrome coronária aguda com supra.
Então, é fundamental, pessoal, a gente fazer uma anamnese, fazer a hipótese de síndrome coronária aguda, ou de dissecção, ou de tromboembolia pulmonar, ou de, enfim, outra condição que está levando a dor torácica, né? Enfim, a história vai me direcionar, tá? É uma hipótese diagnóstica, ninguém está batendo o martelo de nada, mas a minha hipótese diagnóstica é uma síndrome coronária aguda, faço eletro, síndrome coronária aguda com supra ou síndrome coronária aguda sem supra. Então, é super importante a gente dar uma analisada no eletrocardiograma. Então, por exemplo, na síndrome coronária aguda sem supra, pessoal, só para a gente diferenciar, eu tinha aqui uma plaquinha de gordura, ela se rompeu aqui, formou um coágulo aqui em cima, né? Estão vendo? Mas esse coágulo, ele não obstrui todo o vaso. Está vendo aqui em azul, pessoal? Toda essa área aqui do vaso, ela ainda permite, né, a passagem de sangue. Então, quando existe uma interrupção parcial, uma diminuição de fluxo parcial, não existe supra no eletro e eu estou frente a uma síndrome coronária aguda sem supra, que eu tenho um infradesnivelamento, não é um supra, é um infradesnivelamento, síndrome coronária aguda sem supra. Por outro lado, eu posso apresentar aqui, por exemplo, uma placa de gordura que se rompeu, formou um trombo grande aqui, e todo esse conjunto está ocluindo o vaso do paciente, 100% de oclusão. O eletrocardiograma, o traçado, ó, supradesnivelamento segmento ST. O que a gente tem, então? Uma síndrome coronária aguda com supra do segmento ST. Oclusão total. E aí, vendo isso, pessoal, ó, vendo que é uma oclusão total, entendendo que a gente está frente a uma oclusão total, eu acho que é super fácil de entender e não precisa ser profissional de saúde, nós somos, mas não precisa nem ser profissional de saúde, você colocar para o leigo. O que tem que fazer para resolver esse problema? É óbvio para todo mundo que o que a gente tem que fazer é uma recanalização do fluxo de sangue. Então, o nosso objetivo é recanalizar o fluxo de sangue. Eu falei para vocês da importância do eletro. Então, o eletrocardiograma é um eletrocardiograma de 12 derivações, onde a gente tem parede anterior, parede lateral, parede inferior, aqui em verde. Mas, pessoal, de forma objetiva, o que a gente precisa ver? Não é a parede, e sim a presença ou não do supra. Presença de supra em duas derivações contínuas nos leva a bater o martelo, a confirmar se a minha hipótese era síndrome coronária aguda, que a gente tem uma síndrome coronária aguda com supra. E como que eu vejo supra? Porque é importante a gente ver, ou diferenciar síndrome coronária aguda com supra ou síndrome coronária aguda sem supra. Para quem não é cardiologista, a importância é identificar o supra. Basicamente é isso, né? Tem ou não tem supra? Essa é a pergunta a ser respondida. Tá? Então a gente mostrou, ó, uma onda P, um complexo QRS, onda P está aqui, a linha de base está aqui. Se eu prolongar a linha de base, prolonguei a linha de base, mais o segmento ST, ó, está aqui em cima, ó. Então, vários milímetros acima, né, da linha de base que está projetada aqui embaixo. Então, supradesnivelamento do segmento ST de 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros, por exemplo. Então, supra do segmento ST de 6 milímetros que a gente vê nessa figura, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, exemplos de síndrome de supradesnivelamento no eletro. Olha, D2, D3, AVF. Tem aqui, ó, linha de base, segmento ST, e a gente tem um espaço entre eles, tem 3 milímetros aí, entre eles um supra de 3 milímetros. Em D2, em D3, AVF. Derivações contíguas, né, que a gente chama, presença de supra, olha a linha de base aqui embaixo, segmento ST, né, aqui a mesma coisa, em AVF, segmento ST, então 2 a 3 milímetros acima da linha de base. Então, supra, isso é a parede inferior, mas não precisa se estressar com qual parede que é e qual que não é, e sim fazer a hipótese de síndrome coronária aguda com supra, tá? Vamos ver aí outro traçado, D1 e AVL. Olha só, pessoal. Linha de base, prolongou a linha de base, segmento ST, alguns milímetros para cima, mesma coisa. Aqui, ó, a D1, aqui a AVL, ó, mesma coisa. Tá facinho de ver, né? Vocês vejam que não é um bicho de 7 cabeças, a gente identifica isso, tá? Eu trago até a imagem do cateterismo para vocês, mas assim, só para ilustrar aqui, a artéria circunflexa, ela deveria estar descendo até aqui embaixo, tá?
já está bloqueada aqui, mas isso é o cateterismo que vai mostrar. O que o eletro está mostrando é um supra em D1 em AVL. E aqui um outro traçado, parede anterior, linha de base, segmento ST. Linha de base, segmento ST. Linha de base, segmento ST. Então, V1, V2, V3, aqui, ó, bem grandão, V4. V5 tem um titinho, só um pouquinho, V6 já não tem. Mas V1, V2, V3, V4, principalmente, é um supra na parede anterior ou uma síndrome coronária aguda com supra. Vejam que esse tipo de manifestação eletrocardiográfica a gente não pode deixar de reconhecer, ela não é complexa. Tem supra, é síndrome coronária aguda com supra. Se não tem supra, a gente chama de síndrome coronária aguda sem supra, tá, pessoal? Só uma mensagem importante para quem não é cardiologista. Às vezes você pode ver num eletro de 12 derivações, supra em algumas derivações e infra em outros. Isso a gente chama de imagem em espelho. O supra, se eu virar o papel ao contrário, ele na verdade é um infra. As costas do supra é a mesma coisa que o infra. Então, se tiver um supra e um infra, vale o supra. Isso é uma síndrome coronária aguda com supra. Tem supra, é com supra. Se não tem supra, aí você chama sem supra. Basicamente, é isso. Então, olha aqui mais um traçado, pessoal, para mostrar para vocês. Aqui, ó, em V1, a gente tem aqui o supra, né, mostrando V2, V3. Olha que supra enorme aqui, né? Deixa eu mostrar aqui em V4, V5, tá? Um infarto bem importante, até V6 tem 1 milímetro aqui, né? E tem em D1 um pouquinho e AVL um pouquinho também, tá? Mas aqui a gente identifica super bem, né? V4, V3, V2, V3, V4, V5, bem nítido para a gente observar esse tipo de manifestação. Então, acho que está claro para todo mundo aí esse tipo de alteração eletrocardiográfica. E o que fazer, tá, pessoal? Isso é muito importante. Então, primeiro, não se desesperem. Segundo, não queiram transferir o paciente a todo custo, tá? Vamos tomar as primeiras medidas para depois a gente fazer uma transferência segura. Por quê? Porque, basicamente, o que a gente tem, pessoal? A gente tem alguns fármacos que podem ajudar muito, muito mesmo, na restauração ou na tentativa de restabelecer o fluxo de sangue para esse paciente, tá? A gente sempre fala que, por exemplo, se você tem um incêndio, tá? Você, dentro de um incêndio, dentro de uma casa, você tem todos os móveis pegando fogo. Você quer restaurar ou você quer resolver. Ninguém pega o sofá, a televisão, bota dentro do caminhão e leva lá na companhia, né, para apagar o incêndio lá na companhia. A gente leva e apaga o incêndio no local, porque se você levar, isso até lá já consumiu todo o móvel, né? E assim a mesma coisa do miocárdio, né? Se a gente atrasar o paciente no transporte sem fazer nada por ele, quando ele chegar no hospital, ele já consumiu muito miocárdio. Então, isso é importante. A gente tem fármacos que reduzem muito a mortalidade, a gente tem, e são rápidos e fáceis da gente fazer. Tem esse acrônimo que a gente pode usar, pessoal, só para a gente lembrar, o MONABCH, são as siglas dos fármacos que ajudam a gente a melhorar a condição do paciente. Mas eu vou destacar os mais importantes aqui, o AS, o clopidogrel, a heparina, eles mudam mortalidade, tá, pessoal? Então, aspirina, dose de aspirina para o paciente que não tiver alergia, então pergunta se o paciente tem alergia. Se ele não tem alergia, a dose de aspirina são, aspirina infantil, né, no caso, 200 ou 300 miligramas, são 2 ou 3 comprimidos de AS infantil, né, mastiga, engole, por quê? Porque facilita a absorção, tá bom? Então, mastigar e engolir, se ele não tiver alergia, que é a principal contraindicação, dose de ataque de AS, dose de ataque de clopidogrel. Dose de ataque de clopidogrel para pacientes com menos de 75 anos, 300 miligramas também. O comprimido tem 75 miligramas, são 4 comprimidos de clopidogrel para fazer em ataque. Então, ataque de AS, ataque de clopidogrel. A dupla antiagregação plaquetária já está consagrada há muitos anos, tá? Então, a gente vai fazer dupla antiagregação plaquetária para esses pacientes. E se vocês puderem, se vocês tiverem, né, tiver enoxaparina lá, heparina é um adjuvante importante, 1 miligrama
por quilo de peso para o paciente, tá? Isso subcutâneo, para toda síndrome coronária aguda, porém, se for uma síndrome coronária aguda com supra, pessoal, além de 1 miligrama por quilo de peso subcutâneo, a gente faz 30 miligramas endovenoso, IV, tá? 30 miligramas IV, se for com supra, mais 1 miligrama por quilo de peso subcutâneo. Se for sem supra, só 1 miligrama por quilo de peso subcutâneo. Então, toda síndrome coronária aguda ganha dose de ataque de AS, dose de ataque de clopidogrel, 1 miligrama por quilo de peso subcutâneo. Se for com supra, além de 1 miligrama, ele ganha 30 miligramas endovenoso. Como eu falei, se a saturação do paciente estiver reduzida abaixo de 90%, nós podemos ofertar oxigênio para ele em catéter ou em máscara, tá? Se o paciente estiver com muita dor, tá? Morfina, nitrato podem ser feitos, exceto se a gente tiver, por exemplo, uma disfunção ou um infarto de ventrículo direito. Infarto de ventrículo direito é uma condição onde a gente não faz morfina nem nitrato. Depois, na discussão, a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa questão, tá, pessoal? Em alguns casos, a gente tem que atentar para alguns fatos, tá? E eu falei para vocês que existem 2 tipos de síndrome coronárias agudas, tá? Existe a síndrome coronária aguda com supra, existe a síndrome coronária aguda sem supra. Então, isso é importante. Para a síndrome coronária aguda sem supra, aspirina, clopidogrel, heparina, né, e eventualmente algum antianginoso, provavelmente vão ser super suficientes, tá, pessoal? Mas, para a síndrome coronária aguda com supra, aquela que tem o vaso completamente fechado, existe uma intervenção de reperfusão específica para aquela condição, tá? E somente a aspirina, clopidogrel e heparina não são suficientes para recanalizar esse vaso. Então, o que acontece? Existem 2 possibilidades. Se a gente tiver, como a doutora Edna já havia comentado, aqui é menos, tá, pessoal? Menos do que 120 minutos do serviço de origem, ou no PA que vocês estão, tá? Até a transferência para fazer uma angioplastia, se isso for feito em até 120 minutos, a gente pode fazer a S-clopidogrel heparina, colocar na ambulância, levar para um serviço de referência e fazer angioplastia primária. Se o tempo estimado para fazer o angioplastia, isso não é chegar no outro serviço, tá, pessoal? Não é chegar na porta, é estar na hemodinâmica, abrindo o vaso, esses 120 minutos. Da porta do PA até a abertura do vaso lá na hemodinâmica. Se isso for estimado em mais de 120 minutos, o que a gente faz? A gente faz a trombólise lá no PA e já tenta transferir logo em seguida para um serviço de destino dele, para vocês darem um direcionamento para esse paciente. Então, basicamente, síndrome coronária aguda. A S-clopidogrel heparina, se a dor estiver muito forte, algum anginoso. Se for com supra, precisamos da terapia de reperfusão. Até 120 minutos, é possível transferência e angioplastia? Então, a gente pode optar pela transferência para angioplastia primária. Não vai ser possível, por algum motivo. Se você tem dúvida, tá? Se tiver dúvida, esse approach de fazer a trombólise e depois transferir para o cateterismo é a melhor saída, tá, pessoal? É a mais adequada. Então, tem dúvida ou não vai conseguir de 120 minutos. Se não tiver contraindicação, eu vou falar das contraindicações daqui a pouquinho. A ideia é fazer a trombólise. Trombólise só é feita na síndrome coronária aguda com supra. Lembra, pessoal? Que é onde precisa de terapia de hiperfusão, só com supra, né? Trombólise e transferência para fazer cateterismo, tá? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Então, olha, só para a gente confirmar. Se eu tiver frente a um quadro suspeito, uma dor torácica, monitorização numa sala de emergência, se o paciente está com uma saturação menor do que 90%, a gente vai ofertar oxigênio para ele, eletrocardiograma para ele. Se eu tiver supra, por exemplo, de segmento ST, na presença de um supra de segmento ST, o que a gente vai fazer? Aspirina, né? Aspirina que a gente faz, clopidogrel a gente faz, pode fazer antianginoso, morfina ou nitrato, se não for infarto de ventrículo direito, heparina, tá? Pode ser feito para o paciente, né? E se conseguir
em tempo hábil, uma angioplastia primária, até 120 minutos, senão a melhor estratégia é a trombólise, tá? Trombólise. Na síndrome coronária aguda, 30 mg EV, seguida de 1 mg por quilo de peso subcutâneo. A gente vai ver como fazer essa trombólise e quando a gente não pode fazer essa trombólise. Então, antes de fazer a trombólise, eu tenho que me certificar que não existem contraindicações absolutas. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, quais são as contraindicações absolutas? AVCH em qualquer época. Se ele teve há 5 anos, há 10 anos, um AVCH hemorrágico, contraindicação absoluta. Tá? O isquêmico, pessoal, não é contraindicação absoluta se ele teve mais do que 6 meses. Então, o isquêmico é só nos últimos 6 meses, o AVCH em qualquer época. TCE é importante no último mês. Se ele está tendo algum sangramento ativo, tá? Lembrar que mulheres, menstruação não é contraindicação. Tá? Malformação arteriovenosa, neoplasia de sistema nervoso central. Lembra que a gente falou um diagnóstico diferencial importante? Dissecção aguda de aorta. Se a gente tiver frente a uma suspeita de dissecção, a gente primeiro tem que ter certeza que não é uma dissecção, para depois fazer o trombolítico. E aqui em branco, pessoal, eu coloquei uma contraindicação que não é absoluta e sim relativa. Todas essas outras que eu falei, pessoal, aqui são absolutas, tá? Agora, essa em branco é uma contraindicação relativa, que é a hipertensão, né, a pressão acima de 18/11. Por que é relativa? Porque eu posso primeiro baixar a pressão, eu devo primeiro baixar a pressão a níveis inferiores a 18/11, e aí, no segundo momento, eu faço a trombólise do paciente, tá, pessoal? Então, ela é relativa porque primeiro eu controlo a pressão, para depois fazer a trombólise. Então, é uma contraindicação relativa. Então, antes da gente optar pela fibrinólise, pela trombólise, primeiro vamos observar as contraindicações. Qual que é a indicação? Indicação é síndrome coronária aguda com supra, não é isso? E contraindicações, essas que a gente falou aqui agora, que são as contraindicações absolutas. Se eu não tiver contraindicação, antes de eu falar do critério de reperfusão, eu posso fazer o trombolítico. E aí, vocês me falaram, né, o que vocês têm disponível aí no pronto atendimento, a tenecteplase, que é o Metalise, tá, pessoal? Ele é o mais fácil de usar, é o com menor taxa de efeito colateral e maior eficácia, é o melhor trombolítico que existe no mercado, tá? Basicamente, o que vocês vão ter que perguntar? O peso do paciente, tá? Então, até 80 quilos, a gente pega uma formulação que é de 40 miligramas. Acima de 80 quilos, a gente vai pegar a formulação que tem 50 miligramas. Tá? E aí, a gente olha basicamente o peso do paciente, tá? Para decidir a dose. Apesar de existir essa tabelinha, essa tabela está na bula do remédio, se vocês quiserem pegar, na hora que pegar, vai ter a bula lá. O que a gente vai olhar é o quê? Essa primeira coluna, o peso do paciente, para decidir a última coluna, que é o volume a ser infundido, porque a gente vai infundir em ml em bolos. E bolos é 3 a 5 segundos, é bolos mesmo, é chum, sim. Né? Não é 1 minuto, nada disso. 3 a 5 segundos que a gente faz, tá, pessoal? Então, o que a gente faz? Pergunta ao paciente quanto ele pesa. Ah, peso 75. Ok. Se vocês não quiserem decorar essa tabela, vocês podem consultar a bula, mas não precisa nem consultar a bula nem ver a tabela. Por quê? O peso está na seringa do lado dos ml que a gente vai fazer para o paciente. Então, como que vem? Quando vocês abrirem a embalagem, vem uma seringa com diluente e um frasco com sal, e vem um acoplador. Você pega a seringa com o acoplador, acopla ali no frasco com sal, instila todo o líquido dentro do frasco para dissolver o sal, né, fazer a solução do trombolítico, tá? E depois, na seringa, você olha o peso do paciente e do lado vai estar os ml, tá? Então, peso 75, você aspira até o nível de 75 quilos, aspirou, ali vai dar 8 ml, né, que é o que a tabelinha mostra, né, e na seringa vai estar isso. Deu 8 ml, você pega 8 ml, pode ser que sobre lá no frasquinho, ok, a dose do paciente é 8 ml, vai no acesso venoso do paciente e em 3 a 5 segundos, rápido mesmo, vai fazer a dose do fibrinolítico. Tá? Então, é rápido, é em bolos, não tem diluição, fez, lava o acesso, acabou. Então, a administração do fibrinolítico é praticamente instantânea. É tão rápido quanto dá 2 comprimidos de AS, 4 comprimidos de clopidogrel. Então, não tem por que a gente não atrasa em nada
o tratamento do paciente. Dá para fazer AS, clopidogrel, heparina e trombolítico em 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, que seja, tá? E aí a gente fica mais tranquilo de transferir o paciente. Sabe por quê, pessoal? Porque o risco de um paciente isquêmico, na vigência de isquemia, ter uma parada cardíaca, uma fibrilação ventricular, é muito maior do que depois que a gente remove a isquemia. Então, tratar o paciente, se for o caso, ali onde vocês estão no pronto atendimento, AS, clopidogrel, heparina, e eventualmente, se precisar, se for com supra, fibrinólise, para depois transferir, é um cenário muito seguro, é um cenário totalmente factível para ser feito. Em termos de administração dos fármacos, é tudo muito rápido. Tá? A gente não vai estar atrasando em nada o processo de transferência. E transferir um paciente já tratado é muito melhor. Então, certamente que isso é importante. Existem aí, né, critérios de reperfusão para a gente saber se melhorou, se reperfundiu o vaso do paciente. Os 2 primeiros são os mais importantes, que é a melhor da dor, né? A gente avalia a dor do paciente periodicamente, a cada 15, 30 minutos, vai perguntando ao paciente, né, como que está a dor, tá? E repetição do eletro. Então, a gente faz o fibrinolítico, faz o eletro imediatamente no final do fibrinolítico. Depois, a cada 30 minutos, 30, 60, 90 minutos após a trombólise, para a gente ver, será que reperfundiu? Se a gente tiver resolução de pelo menos 50% do supra, melhora da dor, são critérios de reperfusão, e isso é importante, tá, pessoal? Então, critérios de reperfusão são interessantes para a gente ver o quão eficaz foi o nosso tratamento, mas, do ponto de vista prático, provavelmente o que vocês vão fazer é uma remoção do paciente assim que possível. Primeiro, façam o tratamento, não deixe o paciente sem ser tratado, colocar um paciente na ambulância sem fazer AS, sem fazer clopidogrel, sem fazer esse tipo de tratamento, vocês estão se expondo a risco porque ele está altamente isquêmico. O paciente com isquemia miocárdica evolui com parada, não infrequentemente, não sempre, óbvio, mas não é infrequente isso. Então, a gente tem que tentar reperfundir o mais rápido possível. E aí, pessoal, a primeira hora do início da dor é a golden hour, é a que mais responde a todo esse tipo de tratamento. Quanto mais precoce o tratamento, na verdade, melhor. Eu vou parar meu compartilhamento e antes de finalizar aqui, eu queria comentar um ponto importante para vocês. Vocês viram que eu dei uma geral no tratamento aí, no que a gente faz, na abordagem do paciente com síndrome coronária aguda. Em nenhum momento eu falei sobre marcadores de necrose, tá? Vocês têm, o pessoal me falou aí, o ASTAT, que é a ponta de dedo, que pode ser feita logo lá na sala do PA, né, de emergência, que em 15 minutos dá o resultado para vocês de marcador de necrose. Porém, pessoal, atentem para o fato que marcador de necrose ele pode vir negativo nas primeiras horas de infarto. Então, vocês têm um resultado rápido de até 15 minutos, mas não dê importância para um resultado negativo. Valorizem um resultado positivo, atentem para um resultado positivo, mas um resultado negativo não deve ser tratado com, digamos assim, com uma certa tranquilidade. Está negativo, acho que está tudo bem, não está infartando. Não necessariamente. Por quê? Porque o marcador de necrose só começa a alterar depois de 6 horas do início da dor. Se o paciente começou com a dor a 1 hora, 2 horas, a 3 horas, você está fazendo o atendimento dele, faz a coleta do material, mesmo que aquilo seja um infarto, o resultado vai vir negativo, tá? E não deixe esse resultado negativo confundir vocês e vocês acharem que aquilo não é infarto, que está tudo bem. Tá? Então, o resultado positivo abre os olhos, resultado negativo não exclui nada, tá? Principalmente nas primeiras 6 horas. Pessoal, a gente está aberto aí à discussão, quis trazer esse ponto que eu acho que é muito importante para vocês, que tem um resultado muito rápido. Às vezes o pessoal se atenta, adora marcador de necrose, mas às vezes ele pode atrapalhar. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem um comentário aqui no chat da Érica, que é nossa enfermeira da emergência, dizendo que nós temos essa tabela exposta no box de emergência, aquela tabela que você expôs. E é importante, doutora Luciana, além da tabela, né, ter a organização, acho que em um folder, em cada box de emergência. Isso a gente fez isso na rede de infarto aqui em Brasília. Então, qualquer posto de saúde, qualquer UPA, qualquer hospital, tem um banner mostrando fatores de risco, mostrando tipo de dor, a medicação, o Movil, o Monacheb, porque
Porque isso, no dia a dia, às vezes não é um cardiologista que está de plantão, é um clínico e é um ginecologista. Então, isso melhora muito a implementação de um POP, de um protocolo, né? Essa divulgação, isso é muito importante. Eu vou deixar alguém fazer perguntas. Edna, tem uma pergunta no chat para você. O contato para transferência para o IGS deve ser feito com quem? Nesse caso, em relação a ir para o IGES, hoje em dia a gente não tem ainda a regulação de emergências, e urgências e emergências, né? A gente, na rede nossa daqui de Brasília, a gente tem uma ferramenta um aplicativo chamado Join. Isso facilitou muito o contato entre os hospitais que não têm cardiologista, até os hospitais que não têm hemodinâmica, com o Instituto Hospital de Base. Mas aí vocês não têm essa ferramenta, infelizmente tem que ser por telefone, né? É muito importante fazer o contato prévio, porque às vezes o hospital está em bandeira vermelha, não vai receber esse paciente, e às vezes esse paciente tem que ser referenciado para outro serviço. Então, é muito importante o contato telefônico. Eu vou deixar passar para a doutora Luciana o contato telefônico do Hospital de Base, né? E isso, quem sabe, um dia a gente vai colocar também a Câmara dos Deputados nessa rede de infarto do Distrito Federal, que vocês vão ter essa ferramenta que vai falar diretamente com o cardiologista do Hospital de Base ou dos serviços contratualizados. Uhum. Boa noite a todos, excelente apresentação, parabéns aos dois, ao doutor André. Eu gostaria de colocar um pouco mais sobre o diagnóstico diferencial. Você chegou a citar a questão do tromboembolismo pulmonar, da dissecção de aorta, outras causas de dor torácica que podem, no ambiente de pronto-socorro, de alguma forma simular a síndrome coronariana aguda e até mesmo com alterações eletrocardiográficas que podem até confundir esse diagnóstico. Se existe, como que a gente poderia manipular esse diagnóstico? Doutor André, eu acho que o André vai falar, mas é muito importante essa pergunta no cenário de COVID, né? Lembrar que o paciente que tem COVID pode chegar com dor torácica, e essa dor torácica não é infarto, então é muito importante, o André vai falar aí, em relação pericardite, miocardite, além das outras patologias. André? Muito bem, a Edna até já deu uma adiantada, né? Então, existem praticamente 20 ou até mais de 20 causas de dor torácica, né? Eu citei a dissecção, a embolia pulmonar, né? E, obviamente, a gente estava falando de infarto, são talvez as mais... onde a gente tem mais risco à vida do paciente, né? São as maiores mortalidades. Mas a própria Edna falou, as pericardites, as miocardites, que às vezes seguem quadros infecciosos, virais, muitas vezes, também levam a dor torácica, tá? Antes de voltar, já vou voltar na pericardite, miocardite, mas só para elencar aí outros diagnósticos diferenciais, pneumotórax, que pode ser espontâneo, provocado, todos os tipos de patologia abdominal, mas principalmente colicistite, né? As patologias abdominais agudas, colicistite, pancreatite, derrame pleural, às vezes o paciente está com uma BCP, uma bronquopneumonia típica, um quadro meio arrastado, ele nem está tão ruim, às vezes está até trabalhando, e aí derrame pleural, uma outra possibilidade de fazer, de dar dor torácica, por exemplo, nesses pacientes, lesão de pele, como herpes zoster, então expor a pele, aí tirar a camiseta do paciente, né? A gente vai ter que monitorizar o paciente, fica de olho, vê se não tem aquelas vesículas, ou tem alguma lesão aí que possa sugerir herpes zoster, também é um grande diagnóstico diferencial. Mas, falando um pouquinho dessa questão do COVID, né, o COVID ele pode levar a infartos, né, tradicionais, com trombo, principalmente com carga alta trombótica, mas, por ser uma infecção viral, a gente também tem visto também essas miocardites e pericardites, né, inflamação no pericárdio, inflamação no miocárdio, e muitas vezes, pessoal, ou algumas vezes a gente pode até ter o supra no eletrocardiograma, tá? Mas o supra do eletrocardiograma no paciente com miocardite, principalmente, né, com miocardite, ele é um supra que ele é mais difuso, a gente vê esse supra em quase todas as derivações no eletro, tá? Então, se tiver um supra em quase todas as derivações, principalmente no paciente sem fatores de risco,
que tem ou teve aí um quadro recente de febre ou algum tipo de infecção aí que ele relate, pensem na possibilidade de miocardite, tá? Um diagnóstico diferencial aí que dá dor torácica, né? A dor da pericardite e da miocardite, elas são um pouquinho diferentes da dor do infarto, tá? Então, acho que isso é uma ajuda que a gente pode ter, além dessa questão de uma febre recente, uma infecção de garganta, uma gripe, né, nos últimos tempos, que são gatilhos, mas a dor da pericardite e da miocardite, elas podem, né, piorar na inspiração, por exemplo, tá? O paciente puxa o ar, ela pode piorar, ela pode melhorar com a inclinação do tórax para frente, tá? Principalmente da pericardite, né? Quando o paciente inclina o tórax para frente, ela pode melhorar. Então, são características que no infarto a gente não tem, né? No infarto a gente não tem alteração na intensidade da dor com a respiração, tá? A piora na inspiração, ela pode acontecer na embolia pulmonar, ela pode acontecer na pericardite, como a gente falou, mas não no infarto. Mesmo a melhora com a mudança do tórax, do decúbito, isso não acontece no infarto também, tá? Mas pode acontecer na pericardite. Então, atentem aí para esses sinais aí que a história pode estar dando, né? A história aí recente de alguma infecção viral. Então, isso daí são sinalizadores aí para outros diagnósticos diferenciais, né? Tem uma pergunta aqui no chat, da Carol, se em toda dor torácica atípica devemos fazer um eletro. Ótima pergunta, Carol. Eu até comentei na aula, e aí é importante essa pergunta para a gente frisar, deve sim, faça sim o eletro em toda dor atípica. Por quê? Primeiro que existe até infarto sem dor, para a gente ver como o negócio, às vezes, assim, é desafiador, né? Lógico que quando o cenário é desafiador para todo mundo, tá, pessoal? Então não se desespere. Mesmo o cardiologista pode ter dificuldade aí em fazer diagnóstico em algumas situações. Mas a gente tem, às vezes, infarto com dores atípicas. Qual que é a população, qual que é o grupo de pacientes que pode, ou que tem uma manifestação um pouco mais frequente de dor atípica? São idosos, tá? Mulheres, muitas vezes, têm dor atípica, tá? Então, atentem muito a esses pacientes. E pacientes diabéticos também são populações, são uma população que também pode ter dor atípica. Então, diabético, mulher e idosos podem ter infartos com dor atípica. Não é que o paciente que não tem essas características não possa, também pode, mas a incidência é um pouco maior. E aí, o que acontece? O eletro, ele é bom também até para respaldar a sua hipótese quando você acha que não é. Se você está falando, numa dor atípica, eu preciso fazer eletro. Então, eu acho que não é, né? Sua hipótese não é dor atípica, não é infarto, eu acho que é outra coisa. Faz um eletro até para comprovar que não tem nenhuma alteração isquêmica, tá? Isso daí é um segundo passo aí para te dar mais segurança na sua hipótese diagnóstica, que seja talvez outra aí. Então, faça para todos. Eu já vi infarto com supra com dor no punho, tá? Estava com dor no punho, chegou no pronto-socorro, palparam o punho e o pulso. Só que o pulso estava 40, decidiram fazer um eletro, 40 batimentos. No eletro tinha um supra na parede inferior, pegando sistema de condução, que estava gerando bradicardia, e, enfim, dor no pulso, não tinha nem dor torácica, né? Então, as manifestações de dores atípicas também podem ser infartos. Então, assim, acho que vale a pena a gente se resguardar e tentar cercar ao máximo. É importante também, né, André? Não só é um eletro, se necessário, se mudou o padrão da dor, repete-se o eletro também. Como o André falou, você pode estar numa fase hiperaguda e não ter ainda alteração, né? E esse paciente modificar essa dor e realmente aparecer, né, essas alterações tão típicas no eletrocardiograma. Então, o eletro é uma ferramenta ainda muito importante, né, em qualquer pronto atendimento. Isso que a Edna está comentando é super importante, pessoal. Às vezes você tem um paciente que chegou, ele tem lá hipertensão, está lá com você, dor torácica, você fala, vamos transferir esse cara para o hospital, não tem supra, não tem alteração, uma dor que te deixa dúvida, vamos levar para o hospital, tal, mas você não faz isso em 2 minutos, né? Espera um pouquinho, é a ambulância, é a logística, tal, ele continua lá, tal. Então, fez o eletro, chegou, passou 15 minutos, ele ainda continua lá, repete o eletro, a cada 15, 20 minutos, repete o eletro, principalmente se a dor continua, né? Você fez uma analgesia, a dor melhorou, mas ainda continua doendo,
faz o eletro porque o eletroseriado aumenta a sensibilidade da gente detectar alguma alteração isquêmica, né? Então, o que a doutora Edna comentou é super, super importante. O doutor Marcelo de Favre, ele quer fazer uma pergunta, eu vou abrir o microfone dele, que ele vai fazer a pergunta oralmente. Deixa. Ok, já. Isso. Oi, boa noite. Boa noite. Marcelo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Sim, Opa, estamos ouvindo. Beleza. Joia. Eu sou aquele que chegou atrasado e quer sentar na janelinha, mas eu peço desculpas se a minha pergunta for redundante, mas que o nosso serviço não dispõe, é um serviço intermediário, assim, que a variedade de questões clínicas surgem subitamente e é muito difícil ficar preparado para tudo isso, principalmente para os médicos que não estão, que têm outras áreas, que têm outras especializações e tal, né? Eu sou da época que Mona Salutes Everybody, né? Agora está Mona Shed, depois Mona Shed DDD e tal. E a questão que eu queria colocar é que o que a gente pode ter de suporte de discussão de caso. Por exemplo, no interior de São Paulo, o pessoal mandava eletro para dar laudo. Eu não vou dizer que a gente, que era da residência, mas dava o laudo do eletro e mandava de volta. Mandava por fax, horrível, mas isso era uma ferramenta que ajudava muitas vezes ajudava na condução do caso, eu acho, né? A Covid agora trouxe para a gente trouxe para mim, pelo menos, essa visão de que a tal do teleatendimento tem resolutividade, né? Então, a pergunta não sei se vocês sabem qual a experiência, esse negócio de perguntar a experiência é terrível, né? Mas qual a experiência e se isso é factível, né? Quer dizer, de repente a gente colocar alguém para ver um eletro, né? Porque quem está de plantão às vezes não sabe, tem dúvida, tem eletro difícil de interpretar, a questão de enzimas, marcadores, tudo tem vieses, e a questão, para quem é o clínico de plantão, é diferente do cardiologista. O cardiologista, em geral, a dor é típica, não é infarto ou dissecção de aorta, então não é meu. O clínico, não. O clínico precisa dizer o seguinte: o que é? se não é pericardite, que está tudo alterado, tal, supra de tudo e tal. Não, o clínico precisa dizer, tudo bem, isso é TEP, porque a moça de 23 anos usa anticoncepcional? Não, isso não é. Isso é ansiedade? Então, é preciso ter essa definição diagnóstica e, às vezes, isso é muito, muito difícil e recai na mão de quem não teve formação exatamente para isso e numa equipe que não está treinada para isso, simplesmente pelo fato de não ter eventos catastróficos ocorrendo todo dia. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente tem ferramentas tecnológicas que nos ajudam. Aqui em Brasília a gente tem um projeto muito importante, eu já estava conversando com a doutora Luciana antes, né? A gente conseguiu integrar todos os atendimentos de emergência. Ou seja, não só aqui no Brasil, no Brasil todo, não só aqui em Brasília, a gente não tem cardiologistas, nem em São Paulo, cardiologista em todas as portas de emergência. O que há necessidade de ter o treinamento com os clínicos e ter ferramentas, né? Então, aqui em Brasília, a gente já tem uma ferramenta, tá? Que a gente pode mandar, é como uma ferramenta do WhatsApp, que chama-se Join, que a gente pode mandar tanto o eletrocardiograma do paciente, como também discutir o caso com o paciente. Então, hoje, aqui em Brasília, isso é factível. Se um paciente chegar numa UPA, não tem cardiologista, o clínico vai atender, o ginecologista é o que for.
Se ele tiver alguma dúvida, ele faz o eletrocardiograma através desse aplicativo, que é validado pela Anvisa, pelo FDA, manda esse eletro para o cardiologista e no mesmo chat, como se fosse um WhatsApp, né? Ele discute o caso com o paciente. Ontem mesmo, no hospital de base, a gente orientou uma trombólise numa ambulância pré-hospitalar. Então, hoje em dia, não há necessidade de um cardiologista, a gente pode utilizar, sim, essas ferramentas, tanto a teleconsulta, né, como também essas ferramentas dinâmicas, como o WhatsApp, que, claro, que a gente não vai usar o WhatsApp, a gente usa aqui em Brasília esse aplicativo, né? Então, é factível, e eu acho que, como esse país é tão grande, o único instrumento que a gente pode levar esse tratamento a toda a população é realmente através da tecnologia, né, utilizando ferramentas, né, isso a gente já tem mundialmente um exemplo no AVC, né, e aqui em Brasília a gente já está com essa rede bem estruturada, o doutor André está acompanhando toda essa nossa rede e realmente faz a diferença. O paciente hoje em dia é tratado no seu pronto atendimento, no primeiro contato com o médico, seja numa UPA ou até numa ambulância, tá? Isso é muito importante. Tem mais uma pergunta aqui da doutora Marília. Se os 30 miligramas de heparina EV faz com enoxaparina mesmo ou com heparina sódica? Pergunta muito boa. É a própria enoxaparina, viu, Marília? A mesma enoxaparina que a gente usa aí para fazer a dose de 1 miligrama por quilo de peso subcutâneo, a gente vai fazer essas 30 miligramas endovenosa, né? E tem uma pergunta também que eu vi sobre a dose, né, e a questão do peso, de 120 quilos. Eu acho que é legal a gente já comentar. Realmente, o Clexane, a gente geralmente usa até 120, 130 quilos, porque ele é subcutâneo, né? A grande parte dele é feito subcutâneo. Quando o panículo adiposo é muito espesso, num paciente muito obeso, ele vai ter uma absorção mais prejudicada. Então, a gente não deve utilizar a enoxaparina. O ideal seria usar a heparina não fracionada em bomba de infusão. Eu não sei se vocês conseguem manejar isso de forma tranquila no PA, se vocês têm disponibilidade, não sei se você sabe, Luciana, mas talvez nesse cenário seria o ideal, acima de 120 quilos, não usar inoxa, né? Certo, tá. Aí tem uma outra pergunta da Fabrícia: qual é a PA-alvo para trombólise em pacientes com contraindicação relativa de 180 por 110 a PA? É abaixo do 180 e 110. 180 e 110 é o ponto de corte mesmo. Eu acho que a gente tenta trazer para mais próximo de 150, abaixo de 150 de sistólica, tá? Mas esse 180 e 110 é exatamente o corte. A gente sempre tenta trazer um pouquinho abaixo disso, ideal pelo menos 15 por 10 aí, pode ser um cenário mais confortável, né? E a Marília perguntou de analgesia. Quer comentar, Edna, por favor? Não, isso é importante em relação, porque a gente via muito, até 2 anos atrás, antes do projeto Sprint, que o paciente não era o clínico, né, ou o emergencista, não tentava baixar essa pressão, ou seja, o paciente chegava com pressão alta, ele queria transferir para a angioplastia. E nesse caso, a gente enfatiza muito em todo o protocolo, tá? Os antihipertensivos, coloca o antihipertensivo primeiro e espera 30 minutos, aí sim, você pode aplicar, utilizar o trombolítico. Então, não é a medida inicial que vai contraindicar o uso trombolítico. Então, tem que realmente utilizar o antihipertensivo para tentar chegar nessa faixa de 150, 90, que é uma faixa de muita segurança, né, André? Com certeza. Eu acho que ninguém comentou aí, mas é muito importante hoje em dia perguntar ao paciente se ele usa anticoagulante. Eu acho que essa pergunta é essencial, né? A gente sabe que a fibração arterial aumentou muito, então é importante em relação ao uso do anticoagulante. Se usar anticoagulante, preferencialmente a gente vai optar por a terapia de reperfusão mecânica, angioplastia, né? E lembrar também, né, doutor André, em relação ao uso do Viagra e todos os outros vasodilatadores, né? Principalmente quando o paciente a gente vai utilizar o nitrato, isso antes de ontem mesmo tivemos problema com isso, então é muito importante perguntar ao paciente antes de você usar o seu Isordil,
ou Celtridil, se o paciente fez uso de alguma medicação como Viagra, Cialis, né? E todos esses outros medicamentos aí. Só para complementar, pessoal, esses fármacos são os inibidores da fosfodiesterase, são contraindicação, ou levam contraindicação para nitrato principalmente. Não é contraindicação para fibrinólise, para tratamento de nenhum outro fármaco, porque eu já vi também fibrinólise não ser feita porque o paciente tinha uso de Viagra. Não tem nada a ver o Viagra com a fibrinólise, tá, pessoal? É só com relação ao nitrato. Acho que o Lúcio quer fazer uma pergunta. Está com a mãozinha levantada. Pode fazer, Lúcio. Estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Agradecer, doutora Edna, doutor André, pela oportunidade e pelos conhecimentos. A minha pergunta é para o doutor André. Com relação ao uso da enoxaparina em situações de infarto sem supra, né, onde se houver essa suspeita, e que o paciente tenha condições de ser submetido a uma angioplastia com menos 6 horas. Se não seria o caso, talvez, de não se fazer a enoxaparina, deixar para o hemodinamicista fazer a não fracionada em bolos lá dentro da hemodinâmica. E a outra pergunta, o momento da enoxaparina no infarto com supra, se seria depois da fibrinólise ou antes, enfim, essas seriam as duas perguntas aí. Últimas perguntas, Lúcio. Na síndrome coronária aguda sem supra, que efetivamente o paciente vai fazer um cateterismo em até 6 horas, existe essa opção de você fazer heparina não fracionada na sala. Mas se você der a heparina de baixo-peso molecular e ele for para o cateterismo, isso não tem problema nenhum. Só o hemodinamicista tem que estar ciente, porque ou ele não vai dar nenhum tipo de heparina, ou ele vai complementar com uma dose baixa de heparina, tá? Mas assim, não contraindica, não vai impedir o paciente de ir para o cateterismo, não há problema nenhum quanto a isso. Mas se na logística você achar que é possível, né, às vezes você tem uma síndrome coronária aguda de alto risco, ou o paciente está evoluindo com choque, que precisa, né, de cateterismo, não há problema nenhum deixar para fazer na sala, as duas coisas são possíveis, tá? Com relação da fibrinólise, né, e a enoxaparina, o momento de dar. A enoxaparina, o grande benefício da enoxaparina é manter a patência do vaso, tá? Então, seria, teoricamente, se a gente pensar em fisiopatologia, seria a S-clopidogrel, para tentar, como antiagregante, enfraquecer o trombo, terapia de reperfusão com trombolítico para reperfundir o vaso e enoxaparina para manter o vaso aberto. Só que na prática, tudo isso meio que vai em conjunto, né? Tudo idealmente sendo feito em 10 minutos, 15 minutos, tudo meio que junto. Então, na prática, a gente não tem diferenciação de ordem. O importante é a gente não, talvez, não enrolar. Se quiser fazer na ordem S-clopidogrel, trombólise, heparina, pode. Se quiser fazer S-clopidogrel, heparina, trombólise, porque tudo vai agir de uma forma praticamente única. O papel principal da enoxa é evitar reoclusão pós-abertura. Obrigado. A Marília está perguntando sobre outro analgésico que vocês indicam, além da morfina. Do ponto de vista prático, só os derivados de morfina, eles são eficazes, tá? Morfina, meperidina, enfim. O que a gente tem que ficar atento, pessoal, que não deve ser feito de forma nenhuma, que até prejudica o paciente, é anti-inflamatório. Além de não ser eficaz, o anti-inflamatório na fase aguda do infarto, ele aumenta a chance de complicações como ruptura de parede livre, piora, né, do quadro de infarto. Então, assim, do ponto de vista prático, os derivados de morfina que foram mais estudados, mas se você quiser um antianginoso que não tenha contraindicação, começa pelo nitrato, por exemplo. Se não tem contraindicação, como hipotensão, infarto de ventrículo direito, uso de medicação para disfunção erétil, que a doutora Edna comentou, começa com o nitrato, a dor ainda não foi suficiente para melhorar, talvez aí pode fazer um derivado de morfina em dose baixa, se você está com receio, por exemplo, né? Agora, não tenho nada, quer tentar fazer dipirona, quer tentar fazer tramadol, pode ser que alivie, né? A gente tem mais estudos aí com o derivado de morfina. A única coisa que não pode mesmo é o anti-inflamatório, né?
André, isso é muito importante, porque às vezes a gente fica perdendo tempo, né, tentando melhorar, né, a dor, né, a analgesia. E a gente sabe que a melhora da dor realmente é quando você deixa tira a obstrução do vaso, né? Então é importante inicialmente o analgésico mas não ficar preocupado em tirar a dor do paciente, fique preocupado em abrir esse vaso do paciente, que abrindo o vaso, a dor secundariamente ela melhora, né? Isso é importante que a doutora Edna falou, porque a gente também já viu muito, o paciente chega com infarto, com supra, aí fez AS, fez clopidogrel, fez a heparina, aí está com muita dor, faz um pouquinho de morfina e observa o paciente, como está a dor. A dor não melhorou um pouquinho, não está melhorando a dor, pessoal, porque o vaso está fechado. Tem que fazer a terapia de reperfusão, é aí que vai resolver, recanalizar e resolver a dor, né? Então, a gente tem que tentar fazer o tratamento por completo e como adjuvante aí entra sim o analgésico. Lógico, pensando no cenário de vocês, que eventualmente vão fazer algum tipo de transporte, muitas vezes os derivados de morfina têm o benefício não só de efeito analgésico, mas também ansiolítico, né? Um paciente vai ser transportado, se ele está agitado, se ele está incomodado e tal, realmente fazer transporte do paciente agitado é mais difícil do que se ele estiver calmo. Então, o derivado de morfina para transporte, por questão de ser um ansiolítico, também pode ter o seu papel aí para facilitar todo esse processo. Mas, como a doutora Edna falou, não retardem o tratamento do infarto em detrimento da analgesia, porque a analgesia não muda a mortalidade, o tratamento sim, né? A doutora Carolina gostaria de fazer uma pergunta. Carol, eu vou abrir seu áudio. Você precisa abrir seu áudio, eu não consigo abrir. Boa noite. Obrigada pela aula, realmente foi assim maravilhosa, super objetiva e explicativa. A minha pergunta é, naqueles pacientes com dor torácica típica, faz um eletro e aí vem um eletro normal. O que é que a gente faz? Eu vi agora que as enzimas não têm muito o seu papel, né? A gente já, claro que descarta, né? Descarta outras hipóteses, você fica mais com a hipótese de um infarto mesmo, já faz o AS, o clopidogrel e a enoxaparina? Porque, assim, eu nunca fiz enoxaparina, essas medicações, né? Não tenho muita experiência. Assim, já estaria autorizado a fazer essas medicações no infarto sem supra? Muito boa pergunta, sem dúvida, Carol. Eu acho que, assim, toda síndrome coronária aguda, se a gente não tiver nenhuma contraindicação para algum fármaco, a gente tem que fazer eles. Contraindicação, aspirina, a principal é a alergia. Clopidogrel, só se ele tiver com algum sangramento ativo, porque, assim, se ele não usa clopidogrel prévio, ou nunca usou, às vezes nem vai saber, e a alergia a clopidogrel é bem mais incomum, né? Então, assim, para síndrome coronária aguda, com ou sem supra, todas essas doses de ataque de AS, 200 miligramas, 2 comprimidos, mastiga e engole, 4 comprimidinhos de clopidogrel, que dá 300 miligramas, né? E 1 miligrama por quilo de peso subcutâneo, no caso da sem supra que você estava falando, né? De enoxaparina é a dose para a gente já fazer para os pacientes se você tiver com a hipótese de síndrome coronária aguda sem supra. E enzima não vale fazer mais, né? Não perder tempo com enzima. Ou a enzima tem algum papel no... Tem valor prognóstico, tá? Tem valor prognóstico e diagnóstico. Por exemplo, se ela vem positiva, né? Se ela vier positiva, uma das possibilidades é um infarto. Se não tiver supra, é um infarto sem supra, por exemplo, né? Só lembrar, pessoal, que doente renal crônico pode ter elevação de troponina cronicamente, um quadro de sepse pode elevar troponina, alterações de quadro abdominais podem levar troponina. Existem outras causas de elevação de troponina. TEP, tromboembolia pulmonar, que a gente falou antes, pode levar troponina, né? Então, COVID, né? Agora que a gente viu, né? COVID complicado pode levar troponina. Então, existem outras possibilidades aí também, mas se você está achando que é uma síndrome coronária aguda, faz ali a dosagem do marcador, ele vem alterado e não tem supra, é uma síndrome coronária aguda, é um infarto sem supra, né? Eu fiquei falando bastante do valor dela vir negativa, porque às vezes quando você tem a história sugerindo síndrome coronária aguda e o eletro com supra, ou seja, já tem ali todo o diagnóstico feito, não exclua esse diagnóstico para uma troponina negativa, porque ela pode ainda estar na fase inicial que ainda não positivou, né? E aí não deixar de fazer o tratamento porque a troponina veio negativa e acha que não é infarto, é só esse o ponto, né?
E só mais uma pergunta, pode ser? Sim, Quais claro. a arritmia de reperfusão assim, mais comuns, né, pós-reperfusão? E, assim, como é que a gente maneja? Porque até para diagnosticar uma arritmia, dependendo, vou ter dificuldade. Como é que a gente faz? Porque seria um empecilho a mais de fazer o trombolítico, né? De uma arritmia aí, a gente não saber identificar. Mas Então, aí, eu vou te André, dar né, eu uma acho boa que notícia. Oi, pode é a falar. melhor coisa, né? A melhor coisa, uma arritmia de reperfusão. Isso. É assim, eu vou te dar uma boa notícia. A principal arritmia na isquemia e na reperfusão é a extrasístole. Não precisa fazer nada, não tem problema nenhum, não vai causar mal nenhum, tá tudo bem, tá? Segunda coisa, arritmia de reperfusão, né? Arritmia, primeiro só definir, a arritmia de reperfusão é aquela arritmia que surge depois da recanalização do vaso, tá? Então, a mais comum é extrasístole, beleza, tranquilo. É muito, muito mais difícil você ter uma FV como arritmia de reperfusão, uma fibrilação ventricular, muito raro, situação muito, assim, incomum, do que na isquemia, por exemplo. Né? Na isquemia, na vigência da isquemia, a FV é muito mais frequente, a fibrilação ventricular. Então, tratamento de isquemia de reperfusão só se for uma parada cardíaca ou por fibrilação ventricular. Aí você vai atender como qualquer parada cardíaca, o algoritmo que a gente tem do ACLS. Basicamente é isso. Se o paciente está durante a vigência do infarto fazendo um monte de arritmia, tente abrir o vaso dele. Essa é a melhor solução para a arritmia dele, melhor que qualquer coisa, tá? Se ele cursar com parada, algoritmo de parada, mas assim, não está parado, ixi, um monte de assassino, não sei nem o que está acontecendo, está uma zona aqui, vamos tratar ele, que é a melhor coisa que você faz, tá? André, eu acho muito importante isso quando fica residente todo ano, né? Eu sempre falo na sala de emergência, não se preocupe, não tenha medo da arritmia de reperfusão, tenha medo daquela arritmia antes da reperfusão, aí sim, uma vigência realmente da isquemia. Obrigada. E se houver necessidade, a lidocaína a gente pode utilizar, né? Se você perguntar qual é o antiarrítmico mais utilizado nesses casos, né? Quando é uma taquicardia ventricular, é a lidocaína. Obrigada. Bom, nós temos mais umas perguntas aqui no chat. A Silmara, que é a nossa farmacêutica, ela fez um comentário dizendo que foi informada pelo fornecedor do Metalise que há desabastecimento e que não há previsão de uma nova importação. Não, também o cenário não é tão assim, né, André? Isso aí a gente teve essa comunicação, ficou muito elegante, né? A empresa, muito antes de acontecer, já nos informou. Há um mês aqui a Secretaria de Saúde teve essa comunicação. O que é que a gente está fazendo? Na Secretaria de Saúde, a gente padronizou também 50 miligramas, que a gente não tinha, né? E começar a falar também do Actilise, porque na vigência faltar o tenecteprase, a gente vai usar o ateprase, né, o Actilise, que a gente usava antes, tá? Mas isso, eu acho que é muito importante a gente ter logística, né? Então, na ausência do tenecteprase, a gente tem a alteprase, que isso aí a gente, nos cursos de capacitação, a gente vai falar também da alteprase também, que é o Actilise, né? Mas, graças a Deus, eu acho que aqui a gente não vai ter esse desabastecimento, né? A gente está conversando muito com São Paulo, porque realmente aqui a gente tem o uso do fibrinolítico aqui é muito grande, né? A gente não tem hemodinâmica suficiente e está tendo uma logística de tentar diminuir esse impacto dessa falta, né? Mas não se preocupe aí, a gente tem o Actilise e também no POP, onde quando a gente fala de Metalise, doutora Luciana, a gente vai colocar também, eu tenho tudo isso escrito já na Secretaria de Saúde, vou passar para a senhora, a gente utiliza o Actilise, né? Certo. Ótimo. Bom, uma pergunta do Dr. Marcos, como conduzir o paciente com dor torácica típica e eletro inicial normal em uma unidade básica? Qual o momento da transferência? Isso é muito importante para a gente, né? A gente vê o paciente como um todo. Se o paciente, além do eletrocardiograma está normal, mas o paciente está com dor, o paciente tem fator de risco, tá? Esse paciente a gente vai conduzir como síndrome coronariana aguda, vamos começar a tratar no local, nesse caso, na atenção primária, uma UBS, tá? E vamos encaminhar esse paciente para uma UPA ou para um hospital. Aí, no serviço de vocês, se chegar um paciente com dor torácica típica, né? Com eletrocardiograma normal,
Vamos observar essa dor, se realmente tiver característica da dor, já iniciar o tratamento, iniciar o MOV, o Monacheb, né? Encaminhá-lo também para o hospital. A enzima é importante, como o André falou, prognóstico, se você tiver uma dúvida, 6 horas o paciente continua com dor, ou se não melhorou um pouco a dor, mas o eletro não alterou nada. Então, acho que a enzima é mais isso, elucidar e não dar o diagnóstico. Então, se tiver realmente uma dor típica, não mandar o paciente para casa, mandar o paciente para o hospital para ser sequenciado o eletrocardiograma dele, tá? E, se necessário, até enzimas, monitorização e tudo mais. E também a gente lança mão, hoje em dia, também de outros métodos diagnósticos, né? Como a angiotomografia, que é muito importante numa sala de emergência, né? Quando a gente tem dúvida, não, será que esse paciente tem fator de risco, dor típica, mas o elétrico está normal, com 6 horas, a gente pode lançar mão também de outras estratégicas de diagnóstico diferencial, como a angiotomografia, até a cintilografia, né? Hoje em dia a gente está usando menos o teste de esforço. Tem uma pergunta aqui, um comentário aqui da Ana Cleia, paciente atleta. Ela coloca assim, paciente atleta. Ana Cleia. O que será que ela quer André, eu saber? acho que é em relação ao eletrocardiograma, repolarização precoce, né? Que o atleta, né? Não sei se é isso que ela está falando, o atleta, o paciente bem condicionado, tem bradicardia, pode ter um eletro, um padrão de repolarização precoce. Que às vezes você pode ficar em dúvida, se é com a repolarização precoce, mesmo esse supra de ponto J, ou é supra de ST. É isso mesmo. Eu acho que só é isso, mas ela pode até falar se tem mais alguma outra dúvida em relação ao atleta, né? Importante também dizer que o atleta tem outros, tem fatores como se diz, tem outras etiologias, o atleta quando chega com dor no peito, né? A gente tem que ver. O atleta hoje em dia está usando muito anabolizante, né? Tem Isso uso mesmo. também de drogas ilícitas aí, então, paciente jovem com dor torácica, tem que perguntar alguma coisa, está fazendo uso de uma dose excessiva de suplementos, né? Então, isso é muito importante, essa pergunta. Não descartar, porque o paciente é jovem, o eletrocardiograma está normal em primeiro momento, essa dor torácica, se for típica. Era essa pergunta mesmo que eu queria fazer, doutora, era com relação a isso mesmo, sobre os anabolizantes. E essa condição em pacientes, os atletas eles são mais jovens, né? Então o comentário do anabolizante foi muito pertinente. Infarto do paciente em paciente jovem, a gente também tem que olhar com bastante cuidado aí o paciente tabagista. Tabagista é uma das principais causas de infarto em paciente mais jovem, tá? Então, no fundo, é um tipo de droga também, né? O cigarro não é algo simples, né? Então, fiquem atentos a esses fatores aí. Acho que, assim, aí é uma situação que, Ana, é difícil até para o cardiologista também, tá? Não é fácil para ninguém, porque não é o mais comum. Semana passada mesmo, retrasado, a gente teve um infarto com supra num paciente em uso de anabolizante, tinha 28 anos. Então, acontece, né? Acho que o Lúcio quer fazer mais uma pergunta, né, Lúcio? Opa, vamos lá. Mais uma pergunta. Com relação, naquele cenário de possibilidade da terapia de coronariografia, né, terapia invasiva precoce, numa situação de infarto com supra, né, a gente podendo acessar a hemodinâmica com menos de 6 horas, a dose do clopidogrel, de repente, poderia ser de 600 miligramas. E a outra pergunta é qual que é o tempo limite para se fazer o trombolítico, né, lá para a gente, assim, a partir de qual tempo que já não seria mais recomendado fazer o trombolítico? Boas perguntas, Lúcio. É o seguinte, quando o paciente vai para intervenção coronária percutânea primária, ou seja, ele não vai receber fibrinolítico, ele vai ser transferido e vai fazer cateterismo, a dose que a gente vai usar para ele é 600, tá? Só um cuidado que eu costumo ter é o seguinte, ele chegou para você, o seu planejamento é transferir e fazer um cateterismo?
Ok, dá 300 para ele e vê se a coisa está indo certo, depois dá mais 300, porque eu já vi acontecer, não, vai fazer, não sei o quê, já dou 600, daí depois a ambulância não sai, o negócio enroscou, ele ficou ali, teve que fazer fibrinolítica e aí já tinha tomado 600, né? Então, esse tipo de coisa às vezes pode acontecer. Então, às vezes, dá 300, se a coisa está indo, vai estar dando tudo certo, está no meio do caminho, está lá já bem encaminhado, você pode dar uma complementada com mais 300, que é a dose para quem vai para o CAT logo de cara, né, de angioplastia primária, 600. A segunda pergunta que você fez, estou ficando com Alzheimer, acho. Foi o tempo limite para se fazer o trombolítico. Sim. O tempo limite, beleza. Com relação a isso, o que a gente fala, antigamente o pessoal falava assim, 12 horas, se tiver mais que 12 horas o músculo está necrosado, não tem mais benefício. O que a gente olha hoje é a questão da dor, porque assim, é muito comum um paciente, às vezes, tá com uma dorzinha, aquilo é uma angina, ele está levando aquela dor, tal, não sei o quê, e depois a dor aperta muito, aí ele vai procurar o médico. Tá? E quando você pergunta para ele, quanto tempo você está com dor? Estou há 3 dias, doutor. Mas, na verdade, quando você faz a segunda pergunta, e essa dor, por que você está vindo me procurar hoje? Só depois de 3 dias? Não, porque há 3 horas atrás ela piorou demais, agora está insuportável. Às vezes o vaso estava naquele processo de aumenta o trombo, o próprio organismo faz um pouquinho de antifibrinólise, reduz o trombo, aumenta o trombo, reduz o trombo, o organismo brigando com o sistema de coagulação, a angina leve está lá, quando fecha o vaso mesmo, ele vai procurar o pronto-socorro, ou o serviço de emergência, alguma coisa do tipo. E aí esse paciente está com dor há 3 dias, mas a dor piorou há 3 horas, na verdade esse processo se iniciou há 3 horas, tá? Então, o conceito que a gente tem que ter na nossa cabeça é assim, se tem dor, é porque tem músculo vivo, porque se não, o músculo morto não dói mais. Então, tem dor no momento, está com dor, e tem um supra, a gente considera como sendo viável, elegível para trombólise, se for o caso. Então, não tanto o tempo, né, mas principalmente o fato da presença de dor, e muitas vezes quando tem essa situação que ele fala 3 dias, 4 dias, pergunta para ele se essa dor não piorou mais recentemente, se ela não mudou aí de característica, porque isso é bem frequente da gente ver. Valeu, tem uma Luz. pergunta da Fabrícia e da Érica que já foram respondidas aqui no chat mesmo, e tem uma última pergunta da Carol sobre os pacientes que chegam com vasoconstricção coronariana pelo excesso de uso de energético, geralmente pacientes jovens. Isso daí, eu acho que o que ela está falando de vasoconstrição provavelmente é o vasoespasmo, né? E energético, principalmente drogas também, que a gente vê aí, que causam vasoespasmo, cocaína, né? E levam a dor torácica, levam a supraneletro, o eletro pode, se você tiver uso de droga, o nitrato pode ajudar a reverter esse tipo de situação, tá? Mas mesmo esses casos, o paciente pode infartar, tá? E mesmo nesses casos, a presença do supra, a presença da dor, tudo, eles, por mais que possa ser um vasoespasmo, esse paciente é elegível à fibrinólise. Por quê? Porque é muito comum fazer o vasoespasmo, o vaso fecha. E aí, vaso fechado causa o quê? Estase sanguínea. A estase sanguínea coagula, sangue parado coagula. E aí, depois você tem que reperfundir. Tá? Então, se a gente faz nitrato, o paciente não melhorar, usou cocaína, eu acho que é vasoespasmo, faz lá um nitrato, o paciente não melhora, e tem bem documentado, o paciente fala, não, doutor, eu usei cocaína, não tem fator de risco nenhum outro e tal, após um episódio, por exemplo, de uso de droga. Mantendo-se o supra, todo o tratamento, AS, clopidogrel, heparina, fibrinólise ou cateterismo, enfim, tudo isso continua sendo válido, né? André, isso é importante em relação à etiologia, né? Porque a gente sabe que a síndrome coronariana aguda, a maioria das vezes é a aterosclerose, né? É a placa, mas algumas vezes, como essa, né? É o uso de drogas. E também, bem claro ontem, André, que a gente teve aqui um paciente com hipertensão arterial pulmonar, doutora Luciana, primária, chegou com dor no peito, fizemos uma angio-CT, uma obstrução praticamente em tronco do coronário esquerda, né? Então, esse paciente fez uma síndrome coronariana aguda, não por aterosclerose, sim por compressão extrínseca, né, do tronco da coronária esquerda. Então, é importante valorizar qualquer tipo de dor, tá? E bem enfatizado que a síndrome coronariana aguda, né, a doença arterial coronariana, né, a síndrome coronariana aguda não só é a doença arterial coronariana, tem N motivos para o paciente
fechar o vaso como um espasmo, tudo mais. E é interessante, Edna, que você está comentando, uma paciente dessa, que às vezes a gente fala assim, a medicação para disfunção erétil e tal, e pergunta para homens, os homens se usam medicação Viagra, usa Viagra, mas o sildenafil, né, é usado em hipertensão pulmonar, mulheres podem estar usando por hipertensão pulmonar ou por outro motivo, enfim, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Temos tempo para uma última pergunta da Fabrícia? Pode. O paciente pode ter um supra de ST sem clínica e ser síndrome coronariana aguda? Pode sim. Infelizmente, isso não é fácil, né? Da gente identificar um paciente que tem um infarto sem dor, né? Sem clínica, por exemplo, sem dor. Às vezes a gente pega aí paciente no consultório, por exemplo, que chega, vai ver, enfim, vai por algum motivo, às vezes uma dispneia. E aí você investiga, faz um eco, ele tem lá uma fração de ejeção reduzida, uma parede anterior acinética, ou seja, parada, no eletrocardiograma você vê a onda Q de necrose. Você já teve infarto? Não, doutor, nunca tive, não sei, não. Teve dor? Não, não. O que eu estou tendo é, mais recentemente, essa falta de ar. Pode ter tido um infarto sem dor, né? Isso pode ter acontecido, que é mais comum esse cenário no diabético, né? Mas mulher, é uma... né? Oi? Na mulher também, né? Na mulher e nos também. idosos também. E isso você linkou muito bem com a pergunta que teve aí, a importância, né? O papel do ecocardiograma no pronto atendimento. É isso mesmo, está em dúvida, uma dor torácica, não tem marcadores enzimáticos, não tem alteração eletrocardiográfica, você vai lá com o ecocardiograma e ver se tem alguma alteração segmentada da contratilidade, né? Então, respondendo a pergunta aí do chat. Uhum. Tá certo. Bom, então, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez, doutora Edna, doutor André, palestra excelente, perfeita, e que certamente contribuiu e muito para aprimorar o nosso conhecimento e vai nos auxiliar para a elaboração da nossa rotina. Edna, por favor, se puder me enviar a rotina, o POP, vai ser de muita ajuda, tá? Muito obrigada. E queria agradecer mais uma vez também a participação de todos os colegas. Aproveitar para falar que no mês de março nós já temos a nossa programação. O doutor Luciano Vacante, o nosso cardiologista da Câmara, ele vai abordar sobre o manejo de hipertensão arterial no dia 4 e diagnóstico diferencial de dor torácica no dia 18. E no dia 11 nós teremos o doutor Tiago Fuscaldi, que é pneumologista do Sírio, que vai falar sobre pneumonias comunitárias e pneumonia por Covid. Então, a programação de março já tá traçada. Tá bom? Então, mais uma vez, Edna, André, muitíssimo obrigada pela disponibilidade de vocês, pela ajuda, pela aula excelente, tá? E uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo. Tchau, boa semana. Tchau, gente. Obrigada.